A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023, uma revista maravilhosa que falou sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos encerrando essa revista com um tema muito bom, que é sobre o Reino de Deus. É um tema que particularmente eu gosto muito. A gente já teve lições anteriores que tratou sobre essa questão do reino. Falamos aí numa revista anterior sobre o Sermão do Monte, foi uma das melhores revistas que a gente já teve, uma revista de excelência. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando da nossa vida cristã prática, porque quem vive no reino de Deus vive a ética do reino, pratica a ética do reino, tem uma vida diferenciada. E agora nessa lição nós vamos falar sobre esse tema e vamos passar por cada tópico e subtópico aqui, explicando com detalhes sobre a vida no reino, os benefícios dessa vida no reino de Deus, fazendo um contraste com o mundo dos homens, que é o mundo do pecado. Então no tópico 1 a gente vai falar sobre o reino de Deus no mundo, que vai tratar da inauguração desse reino, o nascimento do Messias, né? Jesus, que é o nosso Salvador, ele inaugurou o reino, ele apresentou ali os valores do reino. Então a gente conhece os valores do reino, como está registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. No tópico 2 a gente vai falar sobre as bênçãos de uma vida no reino. Vamos falar sobre remissão de pecados, que nós somos herdeiros de Cristo, fomos adotados agora para a família de Deus, temos uma vida diferenciada. E no tópico 3, os males de uma vida no reino. Então, assim, no tópico 3 a gente vai apresentar como que vive as pessoas que estão presas no pecado ainda, porque no passado nós estávamos presos no pecado. O apóstolo Paulo escreve ali em Efésios capítulo 2 que nós éramos por natureza filhos da ira, então estávamos presos no pecado, debaixo do domínio de Satanás. Mas agora nós somos libertos, temos uma vida diferenciada, vivemos no reino de Deus, no reino de luz. Então assim, nós somos agora filhos de Deus. Então essa lição é uma lição muito boa, uma lição que tem muitas aplicações práticas, e eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito. Essa aula aqui será ministrada com slide em PowerPoint, um slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Então você que é professor do EBD, quer ministrar uma aula de excelência, quer impactar a vida dos seus alunos, no EBD em Foco nós temos esse slide que vai te ajudar. Com o slide pronto, você tem mais tempo para estudar, se preparar, ministrar uma aula de excelência. Já estamos trabalhando nos slides da próxima revista, então você já vai começar o trimestre com um slide na aula, ministrando uma aula diferenciada, uma aula impactante. Nós produzimos esse conteúdo desde 2016, um conteúdo de qualidade, nós temos experiência com esse conteúdo de subsídios em vídeo, áudio, PDF, slide em PowerPoint. Temos uma equipe altamente qualificada e comprometida com o reino de Deus, produzindo esse conteúdo, fornecendo esse conteúdo para você, um atendimento no WhatsApp aí, enfim, a gente dá todo o suporte. Então assim, o EBD em Foco vai te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Nós temos vários conteúdos na assinatura, slide de adultos, jovens, vários bônus como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então assim, nós temos muito conteúdo que pode te ajudar a ministrar uma aula de excelência na EBD. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. E nós estamos agora disponibilizando gratuitamente o slide de encerramento desta revista. Isso mesmo, um slide resumindo toda a nossa revista. Nós temos nesse slide a introdução e os tópicos. Assim você consegue ministrar ali um encerramento, resumindo tudo o que aconteceu neste trimestre, nesta revista. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com, no topo da página tem lá o link para você baixar o slide de encerramento gratuitamente. No nosso aplicativo você também consegue baixar o slide de encerramento, tá? Gratuitamente. Basta você fazer o download do aplicativo, abre o aplicativo, vai estar lá no topo da página também o slide de encerramento. Bem, vamos começar aqui. Texto áureo que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Então a gente tem aqui a profecia que se cumpre, né, em Cristo Jesus. Mateus está apresentando isso, né, o cumprimento dessa profecia feita por Isaías. Então Isaías vai profetizar 700 anos antes de Jesus nascer, e quando essa profecia se cumpre, Mateus vai e apresenta esse cumprimento, né? Então Jesus é o Deus conosco, o Deus que habitou entre nós. Verdade prática: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Nós estamos vivendo em um período em que alguns chamam de dispensação da graça, outros falam dispensação da igreja.
De qualquer maneira, é um período em que o evangelho está disponível para todos. O evangelho deve ser pregado e quem crê e for batizado será salvo, ou seja, vai pertencer ao reino de Deus. E a igreja deve refletir os valores do reino de Deus neste mundo. Na lição anterior, nós falamos sobre a igreja, o que é a igreja, o papel da igreja. A igreja é distinta do reino. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra coisa. O reino de Deus é algo muito mais amplo, é o domínio de Deus sobre todas as coisas. E quem pertence ao reino tem uma ética diferenciada, tem uma vida diferenciada. A igreja é a reunião de todos os crentes que estão unidos em Cristo Jesus. Que quem está em Cristo, quem crê em Jesus como Salvador, faz parte da igreja. E a igreja tem uma missão, que é pregar o evangelho. Então, assim, a gente tem essa missão, que é levar, né, o evangelho a todas as pessoas, e ela vai refletir, no caso, os valores desse reino. Então, quem pertence a Cristo, pertence à igreja e tem que ter uma vida diferenciada e tem que apresentar ao mundo os valores do reino de Deus no mundo. Eu gravei um áudio sobre esse tema, falando sobre a igreja, falei um pouco sobre o reino de Deus, uma aula em áudio, assim, uns 20 minutos. E eu vou disponibilizar essa aula, vou colocar na descrição do vídeo, você vai clicar e vai acessar aí essa aula. Ela estava com um problema para ser reproduzida no site, mas no aplicativo do EBD em Foco ela estava sendo reproduzida. Então, depois você pode baixar o aplicativo e procurar essa aula lá no aplicativo. Eu acredito que você vai achar fácil. Mas é uma aula muito boa, né, que fala sobre a igreja e o reino. Na verdade, fala sobre a igreja de maneira geral e eu trato de outros aspectos lá. Bem, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 1, do versículo 21 ao 23 e também em Gálatas 4, de 3 a 7. Essa passagem vai ser debatida depois na lição, então eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo no vídeo. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Então, quando a gente fala do reino de Deus, que vai se manifestar, ou que já se manifestou, os teólogos geralmente falam do já e ainda não, ou seja, o reino já se manifestou, mas ainda não se manifestou na sua plenitude. O escritor da revista cita aqui um reino literal. Eu não sei se ele está falando do milênio, pode ser que seja uma referência no milênio, ou pode ser uma referência ao reino de Deus por toda a eternidade, que Deus vai reinar por toda a eternidade, né, no universo, em tudo que existe. Na verdade, ele já reina, porém a gente vai ter aí uma revelação da plenitude desse reino no futuro. No entanto, nós já vivemos no reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado. Então ele já está entre nós. O próprio Jesus falou isso. E a gente precisa saber o que é o reino, como pertencer a esse reino. Como a gente sabe que vivemos em um reino que é o reino de Deus. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Então só tem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que pertencem ao reino e aqueles que não pertencem ao reino. Então quem pertence ao reino tem uma vida diferenciada. Quem pertence ao reino tem uma ética diferenciada, um comportamento diferenciado. Então, se você quer saber se uma pessoa pertence ou não ao reino, se você pertence ou não ao reino, procure saber o seu comportamento, como que você está vivendo. A gente vai falar sobre isso nessa lição, mas adiantando, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Ali nós temos a ética do reino. Quem vive no reino tem que praticar o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, o reino de Deus, ele já foi inaugurado, nós já vivemos nesse reino e a igreja vai mostrar os valores desse reino. Ela deve refletir os valores do reino. Tópico 1, o reino de Deus no mundo. 1.1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, Mateus 1, 21, 22, Isaías 7, 14. Vamos ler essas duas passagens aqui. Mateus diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco.
Aqui no slide eu coloquei o versículo 23 também. O escritor da revista cita apenas o 21 e o 22, mas eu fiz questão de colocar o 23 porque eu achei que ficou incompleto. E no versículo 23 é que tem de fato a profecia de Isaías, que está lá em Isaías 7,14. Ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então a gente já tem a profecia no Antigo Testamento do Messias que um dia viria. O próprio Deus iria habitar conosco. Então esse Deus conosco, que é Jesus Cristo, ele nasceu ali de Maria, junto com José, a gente já conhece a história. Então aqui a gente teve a encarnação do Messias. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, Lucas 1,32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, ou seja, Nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Então a gente tem aqui bem claro que Jesus é o Salvador. Aquela criança que nasceu ali, toda inocente, ali estava o Salvador, ali estava o Verbo encarnado. Essa criança cresceu, se tornou um homem, batizou ali com João Batista e inaugurou o seu ministério realizando muitos milagres, muitos sinais, ensinando com autoridade, e ele ensinou tudo o que a gente precisa para viver a ética do reino, para viver no reino de Deus. Ele ensinou tudo o que nós precisamos para entrar nesse reino. E ele é o caminho para o reino. Ele apresentou ele mesmo como caminho. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então Jesus ele se manifesta no tempo determinado por Deus. Deus planejou a salvação desde a eternidade. Então a salvação não foi o plano B de Deus para a humanidade, não. A salvação já era o plano A de Deus. Deus sabia de todas as coisas, sabia que o ser humano ia cair, que ia pecar e que ia precisar de um redentor. Então, Jesus está no plano de Deus desde a eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Então, a gente tem Jesus morrendo há 2000 anos atrás, mas do ponto de vista de Deus, ele morreu desde o início, desde a criação. Tá? Isso já estava no plano de Deus. Tanto que no Antigo Testamento a gente tem um sistema de sacrifícios que era a sombra de uma realidade que um dia iria se revelar, que era Cristo Jesus. Então todo aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo. Então as pessoas lá no Antigo Testamento, quando sacrificavam um animal para ter os seus pecados perdoados, na verdade o pecado não era perdoado por causa de um sangue de animal. O próprio escritor aos Hebreus vai falar isso, que o sangue dos animais não tem poder para perdoar pecados. Na verdade aquilo era um símbolo, tá, que apontava para o verdadeiro sacrifício, que era o sacrifício de Cristo. Então quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço dos nossos pecados e nos deu uma nova natureza. Tópico 1.2, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, Nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente tem Mateus 4,17, Jesus iniciando o seu ministério, chamando ao arrependimento. Eu quero só abrir um parênteses aqui, que algumas pessoas fazem distinção de reino de Deus e reino dos céus, principalmente no livro de Mateus. No entanto, eu não concordo com essa distinção, dizer que é diferente. Reino de Deus é uma coisa e reino dos céus é outra coisa. Eu sei que alguém que está me assistindo pode discordar aí, porém, assim, tem várias passagens de Mateus que estão registradas também em Lucas, e em Mateus está reino dos céus e em Lucas está reino de Deus. O mesmo versículo, o mesmo momento de Jesus ensinando. Então, assim, a teoria mais aceita pelos teólogos é que Mateus, como ele era judeu, ele tinha uma reverência muito grande pelo nome de Deus. Então ele escreveu para os judeus, o livro de Mateus, no caso o Evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus que se converteram ao Evangelho. Então ele escreve esse Evangelho e ele usa muito pouco o nome reino de Deus. Ele usa com mais frequência reino dos céus, justamente para não ficar usando com muita frequência o nome reino de Deus, para não usar o nome de Deus em vão. É claro que não é em vão aqui, mas a reverência dos judeus em relação a isso era muito grande. Então Mateus evitou usar o nome reino de Deus e usou mais reino dos céus, mas ele está falando da mesma coisa. Então Jesus inaugura o reino, ele apresenta, o reino já chegou.
Então você tem que se arrepender, você tem que abandonar essa vida de pecado e viver agora uma vida diferenciada. É isso que vai mostrar que você vive no reino, porque o mundo apresenta um tipo de comportamento que não é aceito no reino. Então, se você se comporta como o mundo quer, você está fora do reino. Agora, quando você crê em Jesus como Salvador, tem a vida transformada e vive uma vida diferenciada, a ética é diferente, o comportamento é diferente, então, de fato, você está no reino. Então, o que vai mostrar se alguém está ou não no reino é o seu comportamento, as suas atitudes. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então, assim, para pertencer ao reino, você tem que primeiro se arrepender. Então, assim, é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Quando a pessoa tem o contato com o Evangelho, que ela começa a entender o Evangelho, que ela começa a entender que Jesus é o Salvador, a pessoa começa a perceber o quanto ela é pecadora, o quanto ela vive na prática do pecado, de coisas abomináveis, e ela precisa abandonar isso. Então tem que abandonar o pecado, tem que voltar-se para Deus, tem que ter uma mudança na mentalidade. O Evangelho faz isso. Aí quando a pessoa tem essa mudança, tem essa nova conduta, aí sim ela começa a praticar a ética do reino e de fato ela mostra que ela pertence ao reino através das suas ações práticas, mas isso exige arrependimento. Então arrependimento na prática é isso, é você abandonar o pecado e viver agora a ética do reino. Vamos ler Atos 26, 20. Fala assim, ó: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então aqui a gente tem um resumo da pregação de Paulo, de Pedro, enfim, dos apóstolos ali da igreja primitiva, que é arrependimento, mudança de vida, para se converter a Deus. Então a gente tem aqui essa mensagem que foi a mensagem pregada desde o início e tem que ser pregada hoje também. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A gente tem uma passagem aqui que tem muita informação, é muito profundo mesmo. Eu já preguei essa passagem algumas vezes, eu gosto muito dessa passagem porque deixa bem claro, né, que a situação da humanidade é de pecado, de depravação total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não tem ninguém que faz o bem, não tem ninguém bonzinho. Isso aqui é a conclusão que Paulo faz da descrição da humanidade, que ele começa no versículo 10 e vai encerrar no versículo 23. Ele conclui que todos pecaram, estão longe de Deus. Porém, nós somos justificados gratuitamente pela graça, ou seja, o favor não merecido. A justificação é um termo jurídico, né? Paulo usa aqui justificado, é um termo jurídico. Era quando o juiz batia o martelo e falava: olha, você não tem nenhum crime, você não cometeu nenhum crime, você está livre, você está sem nenhuma condenação pelos seus crimes. Então é nesse sentido, né? Jesus nos justificou, ele perdoou os nossos pecados, apagou todos os nossos pecados. Então, para concluir aqui essa explicação do versículo, o que vai garantir o perdão dos nossos pecados é a fé em Cristo Jesus. Ele fala assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então a palavra sangue aqui é usada de maneira figurada para se referir a toda obra redentora de Cristo Jesus. Então a salvação é pela fé. Então você quer ser salvo, quer ter os seus pecados perdoados, creia, é somente pela fé. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Então essa mensagem ela tem que ser levada para que todos possam ouvir. Tópico 1.3, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade ao falar,
o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. É muita coisa, não dá para explicar tudo aqui, você pode achar, passou lendo rápido aí, mas é porque assim, é uma aula completa sobre o Sermão do Monte e não dá tempo, nós tivemos uma revista completa para explicar cada um desses temas aqui. Então é algo bem completo mesmo, mas assim, de forma resumida, a ética do reino é algo muito elevado. A gente tem que entender que o Sermão do Monte é para ser praticado hoje. Quando fala assim, o necessário controle da ira, é porque nós temos que, de fato, controlar a nossa ira. A gente tem que ter esse controle. Quando fala da fuga da imoralidade sexual, é que, de fato, nós temos que nos preservar na área sexual. A gente sabe que muitos caem, muitos são destruídos nessa área sexual e, dentre outras coisas, honestidade ao falar, enfim, não revidar ofensas, se preocupar com a oração, não julgar os outros. Então, tudo isso aqui tem que ser praticado por quem pertence ao reino. Então, se você é crente salvo em Cristo Jesus, procure praticar isso aqui, porque é isso que vai garantir que você está no reino de Deus. Você só vai fazer isso aqui se você crer pela fé, tá? É pela fé em Cristo. Cristo que vai te capacitar, mas a garantia é que realmente você tem uma vida diferenciada, você tem uma ética muito mais elevada do que a ética do mundo. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Olha só, temos que ser perfeitos. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Já pensou você ser perfeito igual a Deus? Esse chamado à perfeição é algo sério, nós temos que nos preocupar. E você pode falar assim, Epson, mas eu não consigo ser perfeito. Eu falho, eu erro, todo mundo é assim. O ser humano ele é assim. No entanto, nós temos que confiar que Jesus morreu no nosso lugar, ele se colocou no nosso lugar. Um outro aspecto da justificação, que eu não falei anteriormente, eu vou falar aqui agora, é que a justificação ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que os nossos pecados são lançados sobre Cristo, a vida de santidade de Cristo é imputada em nós. É por isso que nós somos considerados justos diante de Deus. Não é por mérito próprio, mas é por meio de Cristo Jesus. E é Ele que nos capacita a ter uma vida diferenciada. Então isso acontece por meio da fé. E Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha só o reino aparecendo aqui. Busque o reino, valorize o reino. Jesus contou várias parábolas sobre o reino e uma delas é de um homem que encontrou uma pérola que era muito valiosa e ele vendeu tudo que ele tinha para ter aquela pérola. Então, o reino de Deus é assim. A gente tem que valorizar o reino a ponto de abandonar tudo em prol do reino. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Então, a gente tem que mostrar no dia a dia, no nosso cotidiano, que nós pertencemos ao reino de Deus. Não faz sentido dizermos que somos crentes em Cristo Jesus, ir para a igreja, glória a Deus, aleluia, e no dia a dia, no cotidiano, a gente não ama o próximo, a gente trata mal as pessoas, a gente vive irado, com raiva, com a cara fechada, dá uma má resposta, aí depois, porque eu estou estressado, isso e aquilo. Não é assim. A gente tem que viver a ética do reino na prática, e isso se reflete no dia a dia, no cotidiano. O nosso comportamento tem que ser um comportamento de quem vive no reino. Estamos vivendo numa época de redes sociais em que as pessoas pensam que o WhatsApp, Instagram ou qualquer rede social é terra sem lei, que você pode fazer o que quiser. Não é bem assim. Tá? Você tem que demonstrar o teu comportamento cristão de quem pertence ao reino também nas redes sociais. Né? Para de compartilhar mentiras que o pessoal coloca nos grupos, para de enviar coisas que só calunia o próximo, é só calúnia. Eu vejo em grupos de crentes, cristãos mesmo, né, ali mensagens que simplesmente têm a intenção de caluniar o outro, de falar mal, mentiras inventadas. Entende? Isso não é um comportamento de quem está no reino. Quem está no reino tem que ter um comportamento diferenciado. Tem que viver na prática mesmo uma vida diferenciada em todos os aspectos aí, em todas as redes sociais, no cotidiano, enfim, de maneira geral.
Bem, encerrando aqui o tópico 1, vamos para o tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. Então assim, nós temos muitas bênçãos, muitos benefícios, não dá para listar todas as bênçãos que recebemos por pertencer ao reino de Deus. No entanto, a gente consegue entender um pouquinho sobre essas bênçãos e vamos falar aqui nesse tópico 2. 2.1, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Então Paulo aqui está apresentando a nossa situação anterior, que não tínhamos o conhecimento do Evangelho, a revelação do Evangelho. Então éramos meninos, éramos muito infantis, não tínhamos esse conhecimento pleno, né, da liberdade em Cristo Jesus. Paulo fala muito de liberdade nessa carta. Ele fala assim, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou seja, éramos servos, escravos. Tá? Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. No Antigo Testamento, que no caso era as instruções ali para os judeus, a gente tem muita coisa que aponta para o reino, para algo diferente. Tem muitas passagens ali no Antigo Testamento que fala que a lei, né, futuramente, ela seria escrita no coração, seria algo muito mais elevado. E tem muitas profecias de um futuro glorioso para a nação de Israel, um futuro longe do pecado, de vida de santidade. Então, assim, eles já tinham uma revelação, porém, não era uma revelação plena, não era completa. Então, tanto os judeus que já tinham essa revelação, que é algo muito valioso, Paulo vai falar disso na sua carta aos Romanos, né? Ele não menospreza os judeus, ele apresenta os judeus como um povo que tinha ali uma revelação, diferente dos gentios, né? No caso, os gregos, que eram gentios, né? Não somente gregos, mas todos os povos que não eram judeus, não tinham essa revelação. Então, assim, era algo fechado. Então, as pessoas viviam na escravidão do pecado e não tinham esperança. E o evangelho, ele traz essa esperança, tanto para judeus quanto para gentios. Olha só, entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4, para remir a humanidade e da escravidão do pecado, como está também em Gálatas capítulo 4, versículo 5. Ou seja, em Cristo Jesus nós alcançamos a remissão dos pecados, mas Cristo só se revelou no momento oportuno. Então teve um momento específico que Jesus Cristo se revelou e ali foi inaugurado o reino de Deus. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Colossenses 1:13. Eu gosto muito dessa passagem de Colossenses, que ela diz assim, ó, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É como se houvesse um transporte, uma mudança de um local para outro. Então nós fomos retirados de um domínio e fomos levados para um outro domínio. E nesse outro domínio é o reino de Deus. E antes vivíamos na potestade das trevas. Então a gente vivia sob o domínio das trevas. E agora nós vivemos no reino do Filho do seu amor. É o reino de luz, é o reino de Jesus Cristo, é o reino de Deus. Então, assim, essa mudança, essa transformação, em que sai de um local e vai para outro, deve ser algo prático na nossa vida. Isso deve refletir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O cristão ele tem que ser alegre, contente, feliz. Ele não deve menosprezar essa salvação que ele recebeu. Acho que eu já falei isso numa aula anterior, mas é sempre bom reforçar. A parábola dos talentos, ela não tem a ver com dons, talentos, como o pessoal ensina por aí. A parábola dos talentos fala de algo muito valioso que cada um ali recebe. Um recebe 1 talento, outro recebe 2, outro recebe 5. A quantidade não interessa. É que mesmo 1 talento era algo muito valioso e aquele não valorizou. Então, se você não valorizar a salvação que você recebeu, o final vai ser a condenação. Foi o que aconteceu com aquele que enterrou o talento. Ele foi condenado, entende? Então você tem que valorizar a salvação que você recebeu. Você vive no reino de Deus. Valorize isso. Viva, né, de uma maneira que isso seja refletido no seu cotidiano, na sua vida.
Você está no reino, você pertence ao reino, você tem uma vida diferenciada. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Olha só que maravilha! Nós somos filhos de Deus. O pessoal costuma dizer por aí que todo mundo é filho de Deus. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que todos são criatura de Deus. Filho de Deus é quem está em Cristo. A Bíblia chama de filho aquele que crê em Jesus como Salvador. Filhos por adoção, somos herdeiros de Cristo, participamos das bênçãos, ali da salvação em Cristo Jesus. Tópico 2.2, adotados e herdeiros de Cristo. Vamos nos aprofundar nesse tema. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos, reconciliados em Cristo. Colossenses 1:21. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então Paulo está falando com a gente aqui. No outro tempo a gente era estranho, inimigo, a gente não tinha conhecimento do Evangelho, não tinha conhecimento de Deus, vivíamos praticando todo tipo de obra perversa, de pecado, mas Deus nos reconciliou. Agora nós somos salvos em Cristo Jesus e somos filhos de Deus. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então observe que essa questão da imagem é muito importante, é uma figura de linguagem usada na Bíblia que vem desde a criação, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E no Novo Testamento a gente tem várias passagens que falam dessa questão da imagem, que nós somos a imagem de Cristo, estamos sendo renovados e, enfim, nós seremos como Ele. A Bíblia apresenta isso, nós seremos como Ele. Então isso aqui é algo extraordinário, Deus transformou nossa vida. A mudança, a transformação que Deus fez na nossa vida é algo tão extraordinário, tão diferente, tão bom, tão maravilhoso, que nós deveríamos o tempo todo glorificar a Deus por isso, ser grato pelo que Ele fez na nossa vida. Entende? A gente tem uma nova vida, um novo nome, uma nova imagem, é novo, tudo é novo, tudo é novo. Tá? Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4:7. Então nós herdamos também as bênçãos, vamos reinar com Cristo, passar a eternidade com Ele. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Então, assim, muitas vezes a gente fica imaginando a vida eterna, como que vai ser no céu. Eu acho assim que não é pecado fazer isso, ficar imaginando a vida eterna, não tem problema nenhum, até mesmo porque a Bíblia apresenta, principalmente Apocalipse, ali no final de Apocalipse, um pouco sobre a Nova Jerusalém. Então assim, a gente pode sim ficar imaginando e almejando isso, porque é algo que está no nosso coração. O ser humano sempre almeja por algo a mais, por algo além. O ser humano nunca se contenta com essa vida. Independente da religião, ele sempre acredita que tem algo além, algo depois dessa vida. E isso é uma prova de que existe, de fato, essa vida eterna. E imaginar essa vida eterna não é nenhum pecado, não tem problema nenhum. Só que assim, a gente tem que ter em mente que o melhor da vida eterna está com Deus. O melhor da vida eterna é a comunhão com Cristo. É passar a eternidade com Ele, uma comunhão perfeita com Ele. É por isso que eu digo que o ímpio não pode ir para o céu. O ímpio não pode ser salvo automaticamente, porque assim, o ímpio não se importa com Cristo. O ímpio não valoriza Cristo. O ímpio não tem uma preocupação em servir e adorar, em estar com Cristo e não almeja Cristo. Então, ele ir para a eternidade e ficar a eternidade com Cristo seria uma tortura para ele, né? Se a gente for olhar dessa ótica. Não faz sentido ele odiar Cristo e depois passar a eternidade com Cristo. Então, a gente tem que entender que a salvação tem a ver com Cristo. Do começo ao fim tem a ver com Cristo. Então, assim, a gente vai passar a eternidade com Jesus. A eternidade em harmonia plena e perfeita com Ele. E isso acontece por causa do seu sacrifício. A gente não pode esquecer disso. Por causa do sacrifício que Ele fez por nós. Não é por causa da nossa bondade, porque a gente fez alguma coisa boa, um ato bom, nada disso. Não é mérito nosso, é mérito dele. Então, por mérito dele, somos perdoados e vamos passar a eternidade com ele. Mas a gente tem que almejar isso cada dia mais. Almejar estar com ele, comunhão com ele. A comunhão com Cristo na eternidade vai ser uma continuação da comunhão que nós já temos com ele aqui hoje. E aí
fica a pergunta: como está a nossa comunhão com Cristo hoje? Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Efésios 1:6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então tudo tem a ver com ele. A glória é para ele, o louvor é para ele. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. E a única coisa que nos resta é agradecer a ele. Glorificar a ele, louvar a ele, agradecer a ele por tudo que ele tem feito na nossa vida. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Ponto. Não tem nem explicação isso aqui. Toda a glória é para ele. A igreja não tem brilho próprio. O brilho é de Cristo. A gente reflete o brilho dele. O brilho é dele, vem dele. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Quando o escritor da revista escreve aqui igreja, ele está se referindo à Igreja de Cristo Universal, invisível, mas também está se referindo à igreja local. No áudio que eu gravei semana passada falando sobre igreja, que eu recomendo você ouvir, depois dá uma olhada na descrição do vídeo, eu explico lá que a igreja local ela é uma manifestação física visível da Igreja Universal. Ou seja, Paulo, ao escrever a igreja ali em Éfeso, ele fala assim, a igreja de Cristo em Éfeso. Quando ele escreve a igreja aos Coríntios, ele fala a igreja de Cristo em Corinto. Ele não fala uma parte da igreja em Corinto. Não. Ele coloca a igreja de Cristo em Corinto. Então, a igreja de Corinto, ela representava a igreja de Cristo como um todo. Então, a sua igreja local, ela é uma representação da igreja de Cristo como um todo. E ela tem a responsabilidade de apresentar o reino de Deus no mundo. Ela representa, ela exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Daí a seriedade de você cantar na sua igreja, de você pregar, de você ensinar, você que é pastor, você que é dirigente, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você pertence a um grupo de irmãos que é um reflexo da igreja de Cristo como um todo. É algo muito sério. Você tem que levar a sério o seu trabalho nessa comunidade que você participa, por menor que ela seja. É uma igrejinha pequenininha e tudo mais, mas é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo e tem que ser levada a sério. Isso é muito importante porque eu vejo por aí o pessoal brincando de igreja, fazendo um monte de coisa errada, que não vou entrar em detalhes aqui, mas... enfim, são igrejas que, do meu ponto de vista, já até perderam o status de igreja. O negócio bagunçou tanto que eu acho que Jesus nem olha mais para eles como igreja. Vamos para o tópico 3, que diz assim: os males de uma vida no mundo. Agora é um contraste, tá bom? A gente falou primeiro do reino de Deus, os valores do reino, falamos da igreja, e agora a gente vai fazer um contraste, né, com o que acontece no mundo, né? Vamos olhar para o outro lado, né? Olhar para o outro lado do muro. Vamos ver o que tem lá. 3.1, a escravidão do pecado. Olha só como é que já começa impactando, né? Escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, assim, o próprio Jesus falou isso. E se a gente for olhar por essa ótica, todos nós somos servos do pecado, porque todos nós pecamos no passado. Então isso aqui é no passado. Porque assim, o pecado que o crente comete hoje, o crente salvo em Cristo Jesus, a gente não vai negar, irmão, que a gente não peca. Vem com essa de, porque eu sou crente em Cristo, eu não peco de jeito nenhum. Não, a gente peca ainda. A diferença é que o crente, ele não é mais escravo do pecado. Então o pecado, ele já mexe com a mente, com o coração do crente. O crente ao pecar, ele já se arrepende. O crente ao pecar, ele já lembra de Deus. Ele tem Jesus do lado dele para perdoar os seus pecados. Eu defendo a ideia que Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas a gente tem que viver em constante arrependimento, melhorando cada dia mais. Agora, o ímpio é diferente. O ímpio, ele vive na escravidão do pecado. O pecado é o estilo de vida dele, é o padrão dele. Entende? Diferente do crente. O pecado para o crente é um desvio, é uma queda, é algo que comete ocasionalmente, não é o estilo de vida dele. Agora o ímpio não. O ímpio tem o pecado como seu estilo de vida. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla.
pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8,43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus estava falando e eles não estavam ouvindo. E ouvir aqui não é só ouvir, né, ter o ouvido ali ouvindo. Ouvir é uma atitude prática de mudar a mentalidade, de mudar o coração, de falar, não, eu estou vivendo uma vida de pecado e eu preciso abandonar esse pecado. As pessoas estavam ali com Jesus, ao lado de Jesus, Jesus estava falando, mas eles não estavam ouvindo, porque estavam na servidão do pecado. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Então, todos esses vícios, eles estão escravizando a pessoa cada vez mais. Então, assim, a pessoa está vivendo numa prática pecaminosa, na escravidão do pecado, e ela não reconhece isso. Não reconhece. Ela não entende que está vivendo numa escravidão. E isso é o padrão do mundo. As pessoas realmente não sabem, porque estão cegas, né? São escravas e não têm o conhecimento do seu estado, do estado que estão vivendo. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação promovida por Cristo é uma libertação verdadeira, é uma libertação que realmente faz com que a pessoa deixe os grilhões, deixe as correntes e viva uma vida de liberdade. Tópico 3.2, filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Então, o ser humano pecador, ele já nasceu com a natureza pecaminosa, ele pratica vários pecados na sua vida, está vivendo na escravidão do pecado, está vivendo preso por Satanás, no domínio dos rudimentos desse mundo, e ele não consegue se libertar sozinho. Então, isso aqui refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Então, o ser humano não regenerado, de forma natural, ele vai praticar vários pecados. Às vezes, eu vejo o pessoal debater algumas coisas, alguns temas, e falar assim, Deus vai mandar fulano para o inferno porque ele mente, Deus vai mandar fulano para o inferno porque é gay, Deus vai mandar para o inferno porque rouba. E, assim, tudo bem que são pecados que realmente as pessoas vão para o inferno, mas eu defendo a ideia de que ninguém vai para o inferno porque cometeu um pecado específico. Vai para o inferno porque já nasceu com a natureza pecaminosa. Entende? É a própria natureza da pessoa. Tudo que ela faz é pecaminoso. Por mais que seja uma boa obra, uma boa atitude, aquilo ali é uma atitude egoísta. Não é para a glória de Deus. É feito assim pelo próprio esforço humano. Porque é uma coisa boa, mas ainda é uma atitude pecaminosa. Então, não é porque a pessoa comete pecado A ou B que ela vai para o inferno. Se ela parar de praticar aquele pecado, ela continua indo para o inferno. Você pode chegar para um homossexual e falar com ele, deixe de ser homossexual. Ele vai deixar. Deixou de ser homossexual. Mas se ele não se converter a Cristo, ele vai para o inferno. Ou seja, vai ser um heterossexual indo para o inferno. Por quê? Porque não se converteu a Cristo. Quem salva é Cristo. Então, não é a pessoa simplesmente abandonar pecado A ou pecado B. É a pessoa ter a própria natureza transformada. Então, o evangelho é isso. Tá? Evangelho é ter a própria natureza transformada. É claro que pecado A, pecado B deve ser abandonado. Mas isso só não basta. Não basta. É a natureza que tem que ser transformada para garantir a vida eterna e a entrada no reino. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Aqui a gente fala da ira de Deus e muitas pessoas, acabam se escandalizando, como assim Deus se ira? Enfim, a ira em si não é um pecado, tá? Você pode se irar, isso é normal, é natural do ser humano. O próprio Deus
se ira também. Só que assim, a gente não pode deixar a ira nos levar a cometer algum ato pecaminoso. Enfim, é um tema bem complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando a Bíblia fala da ira de Deus, é justamente o juízo de Deus que vai ser executado sobre aqueles que não quiseram se arrepender. É isso, entende? É o juízo de Deus. Porque Deus, para ser Deus, ele tem que ser justo. Ele tem que executar juízo. Não faz sentido nós crermos em um Deus que não é um Deus justo. Imagina alguém que vive nessa terra e pratica todo tipo de crime, de pecado e simplesmente depois está vivendo na eternidade ou simplesmente deixa de existir, como alguns afirmam por aí. Isso não faz o menor sentido, tá? Porque Deus seria injusto. Que Deus é esse que não pune aquele que pratica todo tipo de pecado, de coisas horríveis? Então a gente crê em Deus, em um Deus que é justo, e no momento oportuno, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados serão condenados por causa dos seus pecados. Tá? Serão condenados por causa da sua própria natureza pecaminosa, né, que ele nasceu com essa natureza, continuou com essa natureza e viveu na prática do pecado e não quis ouvir o evangelho. Essa pessoa vai ser condenada. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Esse trecho aqui eu acho que ele é um pouco polêmico, porque tem muitos por aí que defendem a ideia que a condenação ela acontece única e exclusivamente porque a pessoa não quis crer no evangelho. Eu não gosto muito desse tipo de pensamento, porque assim, eu acredito, pelo menos lendo das escrituras, né, eu vejo que a condenação ela acontece por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa dos pecados que nós cometemos. Então a condenação é por causa dos pecados. O plano de salvação planejado por Deus, executado por Cristo e operado pelo Espírito Santo é uma saída dessa condenação. É uma maneira de falar assim, olha, você não precisa ser condenado, tem a solução aqui. Creia nesse evangelho. Se você crê no evangelho, você não será condenado. Mas o motivo da condenação é o pecado da pessoa. Se ela crê, ela se livra dessa condenação. Mas vamos avançar aqui. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo, em Cristo. É claro que o fato de recusar Cristo, a pessoa já está cometendo mais um pecado. Por isso que ele coloca aqui que esse pecado da incredulidade é o ápice, é o clímax. Atos 7,51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, ao ouvir o evangelho e recusar o evangelho, a pessoa comete mais um pecado. Não é o único pecado e não é esse pecado que única e exclusivamente vai condenar essa pessoa. É mais um no rol de pecados que essa pessoa tem, justamente porque é um coração duro, um coração fechado, uma mente fechada. Não ouve o evangelho, não pratica o evangelho. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Então a gente tem que perseverar, manter firme em Cristo Jesus. A conversão em Cristo é algo diário. Todos os dias nós temos que estar nos convertendo novamente, reforçando a nossa conversão em Cristo. É por isso que quando eu vou pregar na igreja, eu não fico preocupado em pregar uma mensagem de salvação somente para crente. Tem pregador que vai para a igreja com duas mensagens. Uma mensagem para crente, uma mensagem para quem não é crente. Então ele leva a mensagem de salvação. Se por acaso, na hora de apresentar os convidados da igreja, se tiver alguém que não é crente, aí ele prega essa mensagem de salvação. Se na hora de apresentar os convidados, todo mundo que está ali é crente, aí ele prega uma outra mensagem para crente. Bem, é claro que tem mensagem que realmente é exclusiva assim, para quem é crente, né? Principalmente quando a gente vai falar de dons espirituais, a gente vai falar da questão da estrutura da igreja, enfim, dos cargos na igreja, alguma coisa nesse sentido. Tem mensagens que falam diretamente ali para os crentes, né? Porém, eu defendo a ideia de que a mensagem de salvação ela tem que ser pregada o tempo todo. Mesmo que na igreja não tenha nenhum ímpio, que todo mundo é crente, mas você vai lá e fala que Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados. Reforçar essa palavra o tempo todo no coração daqueles que já foram redimidos é algo muito bom e maravilhoso. Eu defendo essa ideia. Além do mais, sabemos que muitas vezes dentro da igreja tem aqueles que não se converteram ainda, estão lá, mas ainda não entenderam o evangelho.
É por isso que Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Então, assim, não fique pensando que 100% da igreja que diz que é crente, porque não é. Então, a mensagem de salvação tem que ser pregada o tempo todo. Então, conversão é algo diário. Mensagem de salvação, falar de Jesus na cruz, é o tempo todo, não é somente em culto de ceia, não. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Os judeus estavam esperando o Messias, mas eles estavam vivendo numa época em que o império romano dominava e a opressão era muito grande. Então eles estavam esperando um Messias político, um Messias que libertasse eles do império romano, que sentasse no trono e reinasse fisicamente ali naquela época. Mas Jesus, ele veio apresentar um reino espiritual, algo muito mais elevado. E as pessoas daquela época que creram no evangelho, eles foram libertos do Império Romano. Isso mesmo. Você pode falar assim, não, mas como assim? O Império Romano continuou comandando por muitos anos. Porém, aquelas pessoas que se converteram, eles passaram a viver a ética do reino. E na ética do reino, os problemas do império não atrapalharam mais a vida deles, porque eles começaram a compartilhar tudo que tinha. Entende? Não tinha mais pobreza, não tinha mais opressão, porque no meio do povo de Deus tinha comunhão. Quem tinha necessidade recebia ajuda de quem tinha abundância. Olha só, né, a opressão do império não fazia mais efeito na vida dos crentes. Justamente por quê? Porque estavam vivendo no reino. Aí, quando alguém de fora ofendia um deles, eles tratavam com amor. Então, não guardava mais rancor no coração. Olha só, o Império Romano, a maldade dos soldados romanos, não tinha mais efeito na vida deles. Por mais que eles fossem açoitados, presos, isso não tinha efeito nenhum, porque eles estavam vivendo no reino. Basta ler Atos dos Apóstolos e ver o comportamento dos discípulos dos apóstolos ali, né, que sofriam perseguição e tudo mais. Para eles, aquilo ali não era nada, porque estavam vivendo no reino. Então, viver no reino é justamente ter um estilo de vida que é tão diferente que não importa o governo político atual. Eu vejo muitos crentes hoje preocupados com a política e, de fato, eu acredito que a gente tem sim que influenciar na política, a gente tem que orar pelos políticos, participar da política. Porém, a gente não pode depositar a confiança do nosso bem-estar, da nossa vida como um todo, né, na mão desses políticos corruptos que tem por aí. Porque a gente tem que viver a ética do reino. E vivendo a ética do reino, tudo que acontece de ruim nesse mundo, na política de maneira geral, não vai impactar a nossa vida. O crente não tem que viver preocupado com isso, porque mudou o político. Eu vi muito crente preocupado quando saiu o resultado das eleições, porque achava que era o fim do mundo, que a igreja ia ser fechada, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que a economia ia quebrar. Tudo bem, deixa acontecer, entende? Deixa acontecer, mas quem está no reino não tem que se preocupar com isso. Olha para os crentes do passado, né, como que os crentes viveram. Não estou dizendo, irmão, que a gente não deve lutar por um Brasil melhor, não é isso, tá? Se você quer lutar por um Brasil melhor, escolher bons candidatos, candidatos que você acredita que vai ser diferente, você tem que fazer isso. O que eu estou querendo dizer é, numa situação em que acontece diferente do que você almejava, que você queria, você não tem que se desesperar. A igreja primitiva passou muito por isso. Tinha governos que perseguiam mais, tinha governos que perseguiam menos. Então, assim, a igreja sofreu bastante, mas eles não deixaram de ser igreja, entende? A igreja não deixou de ser igreja. O reino de Deus continua existindo. O reino de Deus não é impactado por isso. Então, mais uma vez, reforçando, lute, né, se filie no partido político, faça parte da política, não tem problema nenhum. Você só não pode confiar que isso vai resolver todos os problemas, que vai tornar a sua vida mais tranquila. Tá? Não confie, tá? Não confie na política humana, no reino humano. Esse mundo é manchado pelo pecado. O que a gente tem que fazer é confiar em Cristo Jesus, viver a ética do reino, confiar que é vivendo na ética do reino que nós vamos ter uma vida diferenciada, uma vida tranquila, independente do que acontece nesse mundo. Amém? Espero que tenha ficado claro. E
a gente tem que pregar o evangelho e levar essa mensagem para todos que precisam ouvir. É por isso que a próxima revista vai falar sobre a questão das missões. Então, uma revista muito boa. Eu convido você a continuar acessando a EBD em Foco. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado no próximo trimestre, relacionado ao aplicativo do EBD em Foco. No aplicativo do EBD em Foco você vai ter acesso a muito conteúdo de qualidade mesmo. Então, se você não baixou esse aplicativo, baixa agora. É um aplicativo muito bom e, enfim, vai ser uma referência aí na EBD. Então, convido você a acompanhar a gente no próximo trimestre. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Bem, então encerro aqui a aula. A gente tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide na igreja, né? E, mais uma vez, reforçando aí para você acessar o nosso site e conhecer o nosso conteúdo. A paz do Senhor. Até a próxima aula.